E aí, meu amigo, você já se perguntou como os sensores de temperatura do ar-condicionado funcionam? Bem, hoje é o dia de descobrir. Vamos explorar as diferenças entre os sensores NTC e PTC. E melhor ainda, vamos botar a mão na massa e realizar alguns testes reais para entender como eles operam. Então, papel e caneta na mão. Ou melhor, pegue suas ferramentas, ajuste seus óculos de proteção e venha com a gente ganhar esse conhecimento de prática. Só que antes de entrar nesse assunto, quero te dar um recado rápido para você que tem interesse em trabalhar com ar-condicionado ou fazer um dinheiro extra no final de semana. Clica no card que está aparecendo aqui em cima do vídeo e vem conhecer o nosso curso de instalação de ar-condicionado. Já são mais de 3.000 alunos formados ganhando dinheiro prestando esse tipo de serviço. Clica aí e saiba mais. Agora sim, meu amigo, vamos voltar ao assunto do vídeo. Antes de entrarmos no tema, é importante entendermos o papel dos sensores de temperatura. Estes dispositivos detectam a temperatura do ambiente ou em pontos específicos do equipamento. Quando a temperatura muda, o sensor ajusta a sua resistência, comunicando com a placa controle para realizar uma ação correspondente. Por exemplo, ao definir a temperatura desejada para 23 graus no controle remoto, o sensor detecta quando esse valor é alcançado e informa a unidade condensadora para ajustar ou interromper a sua operação. Em resumo, os sensores de temperatura são essenciais para garantir o funcionamento adequado do ar-condicionado, informando a placa de controle quando a temperatura desejada foi alcançada. Beleza. Agora que entendemos a função dos sensores, vamos explorar os tipos de sensores mais comuns encontrados em sistemas de ar-condicionado. Basicamente, temos dois tipos principais, o NTC e o PTC. Mas o que essas siglas significam? NTC se refere ao coeficiente de temperatura negativa. Vamos dar uma olhada no gráfico para compreender melhor. No caso do sensor NTC, observe que a resistência começa alta quando a temperatura está baixa. Conforme a temperatura aumenta, a resistência diminui. Portanto, esse é o princípio do funcionamento do sensor NTC. Agora, no que diz respeito aos sensores PTC, ou coeficiente de temperatura positiva, o funcionamento é um pouco diferente. Conforme a temperatura aumenta, a resistência também aumenta. Embora os sensores PTC sejam menos comuns em sistemas residenciais, é bom conhecê-los, pois você pode encontrá-los em algumas situações. Portanto, meu amigo, você já sabe os tipos de sensor e como eles funcionam. Vamos colocar a mão na massa e testar esses componentes. Vamos para a bancada. Para testar o sensor, você vai precisar de um multímetro digital, um termômetro e, claro, um sensor. Agora identifique qual tipo de sensor. Verifique o manual do equipamento onde o sensor está instalado. Geralmente, a documentação técnica do sistema de ar-condicionado ou do dispositivo que utiliza o sensor de temperatura pode fornecer informações detalhadas sobre o tipo de sensor utilizado. O modo mais simples de testar, embora não seja uma maneira definitiva de determinar o tipo de sensor, você pode realizar um teste preliminar, conectando o sensor a um multímetro e aquecendo ou esfriando gradualmente. Se a resistência aumentar conforme a temperatura aumenta, é provável que seja um sensor PTC. Se a resistência diminuir conforme a temperatura aumenta, é provável que seja um sensor NTC. Selecione a função de medição de resistência, ohms. Geralmente os multímetros têm um seletor de função que permite escolher diferentes tipos de medições. Procure pelo símbolo de ohms, que representa resistência. Gire o seletor do multímetro até que esteja na posição correta para a medição de resistência. Escolha a faixa apropriada de resistência. Os multímetros têm diferentes faixas de resistência para medir valores de resistências variáveis. Selecione uma faixa apropriada de acordo com a expectativa da resistência do sensor de temperatura. Por exemplo, se você espera uma resistência na ordem de quiloohms, selecione a faixa de quiloohms no multímetro. Se não tiver certeza sobre o valor esperado, comece com a faixa mais disponível e ajuste conforme necessário. No nosso caso aqui, vamos utilizar o quiloohm. Certifique-se de que o multímetro esteja conectado corretamente. Se você estiver utilizando pontas de prova, verifique se elas estão corretamente conectadas às entradas do multímetro. Geralmente, a entrada vermelha é para medições de tensão e resistência, enquanto a entrada preta é para terminal comum. Conecte as ponteiras do multímetro nos terminais do sensor. Estabilize o sensor. Antes de fazer uma leitura, permita que o sensor se estabilize em temperatura ambiente. Isso é importante para garantir uma leitura precisa e consistente da resistência inicial do sensor. No nosso caso, vamos utilizar esse copo com água a uma temperatura de 25 graus Celsius. Como a água demora um pouco mais que o ar para alterar a temperatura, fica mais confiável colocar o sensor nela. Leia a resistência no visor do multímetro. Após conectar corretamente as pontas de prova do multímetro aos terminais do sensor de temperatura, você verá a leitura numérica no visor do multímetro. Esta leitura representa a resistência do sensor em ohms. Aqui no nosso teste, o sensor, a uma temperatura de 25 graus, apresentou uma resistência de 5,15 ohms. Interpreta a leitura da resistência. Seguindo a nossa tabela do fabricante, identificamos que esse sensor está ok, pois a resistência dele bate com o que o fabricante pede.
Caso estivesse fora de faixa ou não apresentando nada, é sinal que o sensor precisa ser substituído. A resistência medida dependerá do tipo de sensor de temperatura que você está testando, NTC ou PTC. Se for um sensor NTC, coeficiente de temperatura negativa, a resistência deve diminuir à medida que a temperatura aumenta. Por outro lado, se for um sensor PTC, coeficiente de temperatura positiva, a resistência deve aumentar com o aumento da temperatura. Compare a leitura obtida para os valores de resistência esperados para o tipo específico de sensor de temperatura que você está testando. Esses valores de resistência podem ser encontrados nas especificações do fabricante do sensor. Se a resistência medida estiver dentro dos parâmetros esperados, isso sugere que o sensor está funcionando corretamente. O nosso tipo de sensor é um NTC, então de acordo com ele a temperatura for subindo, a resistência vai caindo e o oposto também acontece. Se fosse no caso de sensor PTC, você teria um aumento na resistência de acordo com o aumento de temperatura, mas esses sensores já não são mais usuais em sistemas de split, então você vai encontrar mais esse modelo NTC. Avalie a estabilidade da leitura. Verifique se a leitura da resistência é estável e não flutua significativamente. Flutuações excessivas podem indicar problemas de conexão ou instabilidade do sensor. Registre a leitura. Para fins de documentação ou referência futura, você pode optar por registrar a leitura da resistência. Isso pode ser útil para comprovar com leituras futuras para relatar resultados de teste. Esse teste é funcional para todos os sensores, seja de 5K, 10, 25 e etc. Você pode estar seguindo esse mesmo teste e vai dar certo. E aí, gostou da dica? Agora quero te dar mais uma dica para você que quer saber como pode começar na área de ar-condicionado amanhã mesmo. Nosso curso Manutenção Caixa Rápido é o mais recomendado do mercado para começar a limpar as máquinas sem necessidade de desinstalação. Hoje nossos alunos aprendem um dia a fazer a limpeza e no outro já estão prontos no mercado para começar a ganhar dinheiro na profissão. Clica no link da descrição e conheça mais sobre essa certificação da Engerrap. Meu amigo, agora me responde aí. Esse vídeo esclareceu suas dúvidas? Clique nessa setinha meio torta aqui em cima e compartilhe com seus amigos e familiares através dos grupos de WhatsApp e Facebook. Vamos mostrar para as pessoas como fazer essa identificação. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!